caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Continuamos rezando pelo querido Papa Francisco e quero começar hoje o nosso encontro assim. Muito bem, gente. Aí entramos com Paulo Ricardo, RPM, Alvorada Voraz, o escândalo da joia. Lembrando que depois dos áudios que o Fantástico da TV Globo divulgou no dia de domingo, eles cancelaram o grande evento que teria no Rio de Janeiro, que eles queriam fazer um Fora Lula gigante, reunindo toda a direita, mas parece que se acovardaram. Interessante que a gente observa bem, historicamente, a direita no Brasil, eles sempre têm seus heróis. Da década de 60 para cá, eles transformaram os militares, os soldados, os praças, os oficiais, em seus heróis, salvando o Brasil do comunismo na visão deles. Depois, durante o período da redemocratização, eles tinham lá os heróis deles, seja o Aécio Neves, seja o Cunha, seja o Moro, seja o Joaquim Barbosa. Sempre a esquerda precisa, ou melhor, a direita sempre precisa de um herói. Eles precisam de um líder, de alguém que represente bem a sua ideologia. Atualmente, de acordo com algumas pesquisas, existe uma crise de valores dentro da direita. Essa posição de Jair Mentira Bolsonaro em querer ser o candidato a presidente é muito boa para a esquerda, porque não dá espaço para novas lideranças. A exemplo do próprio PT e da esquerda em si, quando tem apenas um nome viável para a presidência, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo que eu dizia, um bate-papo num bar esses dias, eu dizia, olha, se a esquerda não começar a trabalhar lideranças, futuramente o PT irá se tornar um PTB. Por que um PTB? O PTB foi um partido de expressão nacional sob a liderança de Getúlio Vargas, e depois que Vargas morreu, depois de todo o contexto, hoje, quando se fala em PTB, a gente lembra de Roberto Jefferson. É isso mesmo. A gente fala de Roberto Jefferson com as suas granadas e tiros na viatura da Polícia Federal. A gente olha para esses fatos e pergunta, você ainda acredita que Bolsonaro é inocente? Diante de todos os áudios, diante de todas as provas apresentadas, não tem como, né, gente? E sem contar que já se fala na possibilidade de colocar uma tornozeleira no Bolsonaro. E outra coisa, para a gente não ficar muito feliz, a gente reclamou, ele não será preso, pelo menos as previsões são essas, até sexta-feira. Só depois do carnaval. Então, Bolsonaro, aproveita para pular o carnaval. Família Bolsonaro reúne aí num dos 151 imóveis que vocês compraram com dinheiro vivo para poder celebrar, porque depois do carnaval, aí a fantasia vai ser de presidiário. Isso é uma boa ideia. Bolsonaro, podia botar a fantasia de presidiário para a gente poder já começar a se acostumar já com a ideia. E vamos nós pro Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, hoje nós vamos rezar o texto de Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 37, é um momento que Jesus está andando pela Galileia, ele está passando, está no convívio particular com os seus discípulos, e de repente ele percebe que entre os discípulos há uma inquietação. Em nossas comunidades acontece coisa parecida, né? A gente sempre tenta sobressair, não, eu sou mais importante.
Muitos cristãos em seus cargos, sobretudo quando falamos da questão do clericarismo, os padres e bispos e diáconos também, por que não? Aqueles que têm a consagração do sacramento da ordem, às vezes, acham que por terem o cargo que têm, são autoridades. Eu sempre contei essa história uma vez, mas vou repetir, a história de um certo jovem padre que, ao encontrar um certo senhor, num certo evento, quando o senhor o chama de você, ele fala, você não, senhor, porque eu sou o padre. E depois ele se dirigiu ao senhor, que tinha mais de 70 anos, falando com ele, você isso, você aquilo. Ele falou, você não, senhor, porque eu tenho mais de 70 anos e você tem idade de ser meu neto. Nós ficamos preocupados, às vezes, em ter título, e ficamos preocupados, às vezes, em ter honra, ficamos preocupados, às vezes, em ter rótulos. O famoso, você sabe com quem você está falando, é algo muito natural nos dias de hoje ainda. Outro dia, num evento que aconteceu, alguém perguntou por que foi feito isso. E o cidadão respondeu, foi eu que mandei fazer. Mas por que você pediu para fazer isso? Ah, porque eu sou o padre, eu posso mandar fazer. Talvez não é o que eu sou, mas o que nós somos. Aquilo que Dom Mauro Morelli fala, em um dos vídeos que eu tenho no meu canal, e nosso canal, fala que nós, eu falo nós porque também eu me encaixo nesse perfil, e você também deve se encaixar, devemos estar mais preocupados em apresentar o Cristo servo do que o Cristo rei, do que o Cristo potente, do que o Cristo Senhor, mas o Cristo servo sofredor. O Evangelho de hoje ainda nos faz perguntar. Quando Jesus põe uma criança no meio, a gente fica querendo entender por que colocou uma criança no meio. Primeiro, porque as crianças, no contexto de Jesus, eram excluídas, eram colocadas à margem, eram colocadas no cantinho, e nesse contexto aí, elas são incluídas com Jesus. Ponto. E segundo ponto, criança não guarda rancor. Quantas vezes pessoas que ocupam carga de liderança, quando ganham uma potência maior, isso no trabalho, no profissional, como diz o outro, no profissional, palestrinha, no profissional, a gente olha claramente para o profissional e vê que às vezes nós queremos usar a vingança. E a criança não. A criança não tem vingança, pelo menos naquele contexto. O Evangelho de hoje, Jesus, ao colocar a criança, diz, olha, vamos encarar isso como uma grande brincadeira entre vocês. A preocupação, às vezes, nossas em ter poder de mando, deixamos de amar. Eu ouvi isso de um padre falando, às vezes a preocupação em mandar, esquecemos de amar. A preocupação em dizer quem é que manda, deixa de dar razão ao coração. O Evangelho de hoje ainda traz para nós essa mensagem. Ou nós somos cristãos dispostos a servirmos uns aos outros, ou nós somos outra coisa que não seja cristão. E eu paro por aqui, peço a você deixe seu like, seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato.